os 27 clubes que devem representar em mais ou menos uns 95% de tudo que é gerado no futebol brasileiro. Então dá para dizer que esses dois clubes têm um quarto da receita do futebol brasileiro. Isso já não é o primeiro ano, o ano passado foi perto disso, foi 23%, ou seja, eles vêm concentrando a cada ano um pouco mais de receita, porque a deles cresce e a dos outros ou estão estáveis ou tem caído, como é o caso de alguns outros clubes. Então, eles de fato vêm se tornando preponderantes em relação ao grupo de clubes de futebol brasileiro. Não por acaso são os dois clubes que nos últimos anos tiveram o melhor desempenho esportivo, né? Não é à toa. E é curioso também, porque você vê o total na tela, né? Você tem quase 5,2 bilhões de todos esses clubes, mas a gente tem que considerar que Palmeiras e Flamengo continuam crescendo nos últimos anos né, quem está fazendo o futebol brasileiro crescer de fato, olhando para o bloco inteiro, são Palmeiras e Flamengo. É isso aí. Quando a gente fala de receita, é tudo que o time faturou no ano, todo dinheiro que entrou num ano, é isso? Está correto? E inclui também venda de jogadores? Isso, está correto. Nesse número ele tem alguns ajustes e o torcedor às vezes pega o número que foi publicado pelo clube e o número do estudo. O estudo faz alguns ajustes porque ele tira algumas receitas ali que não são operacionais, né, que são muitas vezes só registros contábeis, e faz uma dedução dos custos relativos à venda de atleta. Então é o líquido de tudo que entrou no clube, incluindo o atleta. É isso porque então, nessa linha... Diga, Capello, completa, por favor. Só para deixar isso claro, tem alguns clubes que registram a venda de jogador líquida, né, tirando comissões e repasses de direitos econômicos, outros não fazem o repasse. Então, se você faz a comparação de coisas diferentes, o resultado fica equivocado. Então, o que o César faz, e eu faço também, aprendi com ele, é tirar essas comissões para ficar igual. Então, o torcedor que está reclamando com ele nas redes, por que você tirou a receita do Flamengo? Ele não tirou a receita do Flamengo, só está equivalendo para fazer a comparação correta. É isso. O dinheiro que entrou continua lá, ou o Flamengo já gastou como quis, né? Agora parece que está querendo gastar com o Felipe Luiz, seria mais um reforço aí de nível de seleção brasileira. Eu queria mostrar aqui também outra abordagem. O jornal o Globo, por exemplo, na reportagem que publica hoje, faz uma comparação com o Benfica, que é o 30º da lista. Essa é a lista da Deloitte, né? De uma consultoria internacional que todo ano faz um balanço dos maiores. Mas tem uma diferença aí, porque essa lista não leva em conta a venda de jogadores, certo, César e Rodrigo? É isso. No futebol europeu, a contabilidade ela coloca a venda de atletas abaixo das linhas operacionais. Então, o estudo da Deloitte considera como receita operacional do clube o ingresso, né, o match day, comercial e televisão. E não entram as vendas de atleta. No Brasil, a venda de atleta ela é uma receita operacional. Então, quando você compara os números da receita operacional no Brasil com a receita operacional europeia, tem essa distorção. Então, o que eu fiz aqui nesse estudo foi olhar as duas visões, né? A visão completa e a visão excluindo a venda de atletas que costumamos chamar de receitas recorrentes, que são aquelas que se repetem com mais frequência no ano. E aí, quando você olha desta forma, as receitas dos clubes brasileiros ficam bem abaixo dos 30 maiores europeus. Os europeus fazem assim porque os clubes do topo da cadeia não precisam mesmo vender jogador para fazer dinheiro. Pelo contrário, eles gastam comprando, né? Mas Porto, Benfica, esses clubes também precisam da venda de jogador, tem uma parte relevante disso no orçamento, mas na hora que a Deloitte faz o estudo, isso não está contabilizado. Então, se também não fizer o ajuste que o César faz, a comparação fica errada. Fica errado. E já feito o ajuste, o Palmeiras passa o Benfica e o Flamengo chega perto do Benfica? É isso que está acontecendo? Na verdade, sem o ajuste, o Palmeiras fica um pouco superior e com o ajuste, eu acho que a receita da ordem de 116 milhões de euros contra 150 do Benfica. É um pouquinho abaixo da receita do clube português. Sem ajuste, né? Sem ajuste. Isso mostra como os nossos clubes do topo estão conseguindo chegar naquela faixa intermediária do futebol europeu, né, em que o Flamengo e o Palmeiras estão crescendo tanto em comparação aos outros brasileiros que vão agora competir com a Benfica, com Roma, com Atlético de Madrid, clubes que estão numa faixa intermediária financeira, competir, que eu digo, obviamente, não esportivamente, sim na compra de jogadores, né? Os jogadores que aqueles clubes miram são os jogadores que os nossos clubes de ponta estão começando a mirar. Isso fica muito evidente no caso do Flamengo, com as contratações que fez, tanto do Gerson quanto do zagueiro espanhol, isso fica muito claro. E acho que até isso influencia no tipo de venda que se faz, né? Porque o Benfica, por exemplo, também vende jogador, mas vende para os maiores clubes da Europa, né? Agora acaba de ir o João Félix para o Atlético de Madrid, que talvez não esteja entre os maiores, mas é o grande investimento do Atlético de Madrid para a temporada. O Flamengo vendeu o Vinícius Júnior para o Real,
né? E o Paquetá para o Milan, que hoje pode não ser de primeira linha, mas também é um clube que tem potencial de investimento. Quer dizer, não necessariamente esses clubes precisam vender para mercados periféricos, como Rússia, Ucrânia, né? Eles podem mirar os grandes times do mundo. O Rodrigo, aproveitando aí a sua presença e a presença do César, começa hoje o segundo módulo da aula de gestão financeira lá da minha pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. Então, eu vou pegar uma colinha com vocês. O que é EBITDA? Essa sigla tão complicada e que parece tão importante quando se fala em contabilidade, né? Quer que eu explique essa aí? Vai lá. EBITDA é o seguinte, você tem as suas receitas. Se a gente comparar com a vida de um cidadão, você tem o seu salário, tudo que você ganha no mês, tá? Aí você vai tirar disso as suas despesas, que são as despesas do cotidiano. Então você vai tirar o seu mercado, a conta de luz, a conta de água, enfim, aquelas coisas que você gasta recorrentemente. A diferença dessas duas coisas é o EBITDA. Antes de pagar o financiamento do carro, pagar o financiamento da casa, dívidas que você tem para pagar, impostos, isso fica depois, né? No clube de futebol, a gente está falando das receitas operacionais, então patrocínio, bilheteria, sócio-torcedor, venda de jogador, e tudo isso aparece para cima, tira as despesas, um custo do salário do jogador, gastos administrativos, essa diferença é o EBITDA. Antes de pagar dívida, antes de fazer investimento, de comprar jogador, esse é o EBITDA. Ficou claro? Falei besteira? O EBITDA, então, é o que sobra na tua conta corrente no dia 5, quando bate o último débito automático, é isso? Meu EBITDA é zero, já fiz o cálculo aqui. Popular saldo, né? Vamos ver como é que fica no futebol brasileiro, e eu queria que vocês destacassem a importância desses números que a gente vai ver aí, que, claro, né, tem mais uma vez o Flamengo e o Palmeiras na liderança, mas, primeiro estamos vendo ali o total no futebol brasileiro, que é aquele amarelinho, comparando com o que são Palmeiras e Flamengo e os outros clubes. Na verdade, aquele amarelinho ali só está um pouquinho para cima por causa do impacto de Palmeiras e Flamengo, porque os outros estão puxando para baixo, né? Pro vermelho, né? Estão no vermelho. Nós temos também aqui uma comparação entre investimentos dos clubes. Mas essa tela é muito legal, viu, Barreto? A tela do EBITDA é muito legal porque ela mostra justamente por que Palmeiras e Flamengo fazem mais investimentos do que os outros. Porque quando você diz que o Palmeiras e o Flamengo têm as arrecadações, tiram seus custos e sobra dinheiro, esse dinheiro que sobra, primeiro ele foi usado para pagar dívida. E aí eles conseguiram colocar a casa em ordem. Agora que a casa já está em ordem nos dois clubes, esse dinheiro sobra para fazer investimento, para comprar jogador, talvez investir em infraestrutura, fazer investimentos tanto para o curto quanto para o longo prazo. Os outros clubes negativos significa que eles não estão conseguindo nem pagar as próprias contas, né? Como um cidadão que não consegue fechar o mês com um salário maior do que as próprias despesas, quanto mais pagar a dívida. E tem mais um ponto, né? O fato de você ter um EBITDA tão grande, significa que no ano seguinte você vai poder usar, se você repetir as receitas, você vai poder usar esta diferença para pagar salários para outros atletas. Então não só você tem capacidade de investir na contratação, mas também vai ter capacidade de pagar salários melhores. Por isso que você atrai os jogadores de melhor qualidade. E a tabela que a gente tinha mostrado na sequência era justamente essa dos investimentos. Deixa claro, né, que Palmeiras e Flamengo estão mais uma vez à frente. Olha aí as contratações que foram feitas. Isso é um investimento no elenco profissional, não necessariamente só em contratação, isso inclui salários também, certo? Não, aqui é só contratação, só valor pago por direito federativo e econômico. Ah, tá ok. E também tem um sinal de responsabilidade aí, porque o EBITDA do Cruzeiro é negativo, ou seja, os custos são maiores do que as receitas e mesmo assim ele está entre os que mais gastam com investimento em compra de jogador, né? As duas coisas juntas, ninguém aguenta. Os outros 4 que estão aparecendo, até o Palmeiras e o Flamengo têm situações melhores, eles conseguem fazer com saúde. O Corinthians e o São Paulo têm problemas financeiros, sim, mas que não são problemas tão graves quanto outros clubes. O Cruzeiro não devia estar nessa lista. Ou seja, bateu dia 5, o último débito automático, né, que deixou no positivo ou no negativo. No caso do Flamengo e do Palmeiras estava no positivo, os dois foram às compras. O Cruzeiro estava no negativo e foi às compras também. Usou o cheque especial. Do mesmo jeito, foi no cheque especial. Juros mais altos do mercado, né? E está devendo. Então, para a gente encerrar, eu quero repetir a pergunta da Tarja. Chegou a espanholização? É isso que o estudo mostra, César? Eu entendo o seguinte, né? Esses dois clubes, eles na verdade criaram um precedente muito ruim para o futebol, especialmente para os dirigentes dos outros, que é mostrar que boa gestão gera resultado e gera capacidade de investimento.
Então vai ter que fazer com que os outros dirigentes se mexam para poder encontrar ou chegar no mesmo nível que esses dois clubes, né? Então, essa espanholização, ela acabou vindo de uma forma diferente. Se dizia no passado que as cotas de TV levariam a Corinthians e Flamengo a um patamar diferenciado. Não foi isso, foi a gestão que levou os dois clubes a um padrão muito mais alto do que os demais. O que eu sinto só é que esse é um primeiro passo que vai acabar arrastando outros clubes nessa mesma direção, até porque não há outra alternativa. Então existem, por exemplo, São Paulo e Corinthians que têm boas receitas, mas precisam fazer alguns ajustes. Esses clubes podem, no médio prazo, encostarem em Palmeiras e Flamengo. O Grêmio, que já tem uma boa estrutura, também pode chegar um pouco mais perto. Então, acho que a gente já falou sobre isso em algum momento. É um momento de suposta espanholização, mas o futebol brasileiro caminha para que em 4, 5 anos, se os demais seguirem o mesmo rumo que Flamengo e Palmeiras, você tem uma característica mais de Premier League do que de futebol espanhol, né? Com 4 ou 5 clubes mais fortes e com maior potencial de disputa de títulos do que o resto da turma. Mas tem que correr atrás, né? Tem que fazer o trabalho de casa, né? Hoje, é isso. Só quem consegue contratar e ter resultado é Palmeiras e Flamengo. Recorrentemente, com saúde, né? Quem vai conseguir nos próximos 5, 10 anos manter esse bom desempenho? Palmeiras e Flamengo, se nenhum desastre acontecer. Corinthians e São Paulo têm que correr atrás para alcançar esses dois. E os outros vão ter que ser muito eficientes para conseguir competir. Eu ouvi 4+1, Capello? Ah, não fala isso, Barreto, porque você vai complicar o César. Eu aguento as porradas, mas o César que vai apanhar nas vezes. Não precisa levar o César junto, né? Tudo bem. Agradecer a participação dele no Redação. César, é sempre um prazer ter você conosco. Obrigado pela participação. Obrigado, Barreto, eu que agradeço. Sempre um prazer ter você também. Até a próxima. Valeu. Valeu, Barreto. Valeu. Muito bem, está na hora do intervalo aqui no Redação Sport TV. Eu até já tinha recebido um puxão de orelha aqui, quer ver? Ó, recebi um hello. Ah, meu Deus, tem que abrir aqui. Wilson, hello! Hoje tem Copa do Brasil, dá um tempo para o menino Neymar. Já demos, já falamos de finanças dos clubes brasileiros e voltamos falando de Copa do Brasil. Tá combinado? Wilson, hora do intervalo. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu faturo mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.